Ei, vem aqui, deixa eu conversar com você algo só entre nós dois. Você já ouviu algumas pessoas chegarem perto de você com esse tonzinho assim, meio jocoso? Olha, eu tô brincando, mas o tema aqui é muito sério, porque hoje nós vamos falar sobre fofoca. Por que será que o Senhor considera a fofoca um pecado? Esse tema aqui, ele é tão sério que ele consta inclusive na nossa agenda desse ano como um dos temas a ser estudados nos nossos grupos de crescimento, sim, nos nossos GCs. E é sobre ele que eu quero refletir um pouco com você. Vamos lá? Trouxe aqui algumas anotações para me ajudar, mas assim, o nosso texto base de hoje é Provérbios 6, de 16 a 19, que diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, hoje nós vamos refletir juntos sobre o impacto profundo que a fofoca provoca nas relações humanas. E olha, eu estou falando de relações presenciais, mas também nas relações virtuais, sabe? Às vezes, naquilo que a gente consome nas redes sociais, porque isso impacta também o nosso testemunho cristão. Mas antes de compartilhar com vocês o que eu trouxe aqui, eu quero fazer uma oração com você. Então vamos orar? Então, se você se sentir à vontade, feche os seus olhos, ou se quiser ficar de olhos abertos, não tem problema. Mas eu quero rogar ao Senhor que essas reflexões que eu trago aqui, ela nos ajude a fortalecer a nossa fé e a nos mantermos firmes nos caminhos do Senhor, naquilo que o agrada, e que nós possamos nos afastar de tudo aquilo que, sabe, contribui para que a sua palavra não chegue pura a vida das pessoas, a nossa volta. Então, sejamos nós líderes de ministério, sejamos nós influenciadores do nosso lar, que a nossa vida seja um testemunho vivo do Senhor. Vamos lá, então. Vamos pensar a respeito aqui da fofoca. Então, será que ao falar sobre a vida de outra pessoa, eu estou realmente edificando, querendo construir, querendo exortar alguém? Ou é simplesmente uma necessidade que eu tenho de ter algo para falar? Então, a primeira reflexão que eu trago é sobre isso. Quais são as motivações por trás do que eu digo? O que é? Qual é o meu intuito? Será que as nossas palavras, elas estão realmente sendo usadas para construir ou para destruir? Então, nós lemos aqui, né, que o Senhor, ele odeia a língua mentirosa. Mas e se essa fofoca, e se esse fato que eu quero trazer for verdadeiro? O que eu posso pensar sobre isso? Eu quero trazer aqui para você que não é só a mentira que desagrada ao Senhor. Mas, quando a verdade ela é dita com uma intenção errada, de uma forma errada, e até mesmo para pessoas que não fazem parte daquela situação que está acontecendo, isso também desagrada ao Senhor. Porque isso pode colocar em risco a unidade e o amor que o Senhor nos cultiva. Que o Senhor nos motiva, nos orienta a sempre estar cultivando. Então, você já parou para pensar que mesmo quando a fofoca ela é verdadeira, ela ainda pode ser pecado aos olhos do Senhor? Então, assim, com essas palavras aqui, nós estamos sendo desafiados a refletir e a sair, sabe, desse senso comum e prestar atenção na forma como nós comunicamos. Gente, com isso, eu fiquei pensando bastante, sabe? Quando eu fui convidada a gravar esse vídeo aqui para vocês, que, assim, se eu tenho algo, se eu sei de algo de alguém, se eu tenho algo a comunicar a alguém, se eu tenho a solução, ou seja, uma forma de contribuir para que uma situação, assim, conflituosa se resolva, eu posso ir falar diretamente com a pessoa envolvida. E não ficar, sabe, fazendo triangulação de conversa. Tudo isso que eu falei até agora
né, falando assim sobre, não só sobre fofocas que são mentiras, mas sobre coisas que também são verdadeiras, é porque eu quero que nós aprofundemos aqui a nossa reflexão, porque até mesmo verdades, quando elas não são ditas no momento e na maneira adequada, elas podem ferir e provocar discórdias. E assim, um outro ponto que eu quero refletir aqui com vocês. Por que há pessoas que necessitam, que têm assim uma necessidade de compartilhar a vida dos outros? E assim, com tantas outras pessoas, por que isso tem que ser disseminado? Se não é para ajudar, é o quê? Para expor as falhas? Para expor o julgamento nas pessoas? Então assim, gente, isso é tão sério, porque o quanto isso vem roubando das pessoas, sabe? Um tempo precioso, onde elas poderiam estar cuidando das próprias vidas, onde elas poderiam estar, sabe, edificando a sua própria vida, edificando a sua própria casa. E mais, quais são os exemplos que você está dando para as pessoas à sua volta? Então, assim, será que as nossas palavras estão sendo palavras de cura, palavras de construção? Ou será que nós estamos apenas afastando umas pessoas das outras e que com as nossas palavras nós estamos só, ferindo princípios do Senhor? Então, queridos, uma coisa que eu quero assim, deixar bem claro é que na nossa língua nós temos o poder de construir e nós temos o poder de destruir. E assim, falando diretamente aqui com você, minha amiga, minha irmã, que é a Fifi, e eu vou me incluir aqui com você. Como que a fofoca impacta também a imagem de Cristo em nós? Nós estamos refletindo o seu amor? Nós estamos refletindo o seu caráter? Ou nós estamos deixando assim que a maledicência ela domine as nossas ações? Então, o nosso comportamento individual, ele afeta essa percepção do cristianismo, sabe? Pelas outras pessoas. Então, assim, se nós queremos alcançar outras pessoas, alcançar vidas para Jesus, trazer essas pessoas para próximas de Jesus, né? O nosso comportamento individual, ele demonstra o quanto que a nossa fé, ela é autêntica ou não. Então, assim, o que nós falamos reflete exatamente o que está no nosso coração. E é esse ponto de reflexão que eu quero deixar para vocês. Então, né, concluindo aqui essa nossa conversa, ao invés de nós ficarmos falando sobre os outros, ao invés de nós ficarmos, sabe, nos preocupando com a vida alheia, que a nossa genuína preocupação seja, assim, agir em prol de promover a reconciliação, de promover a paz. Não é assim que Jesus nos ensinou? Então, assim, que nós estejamos realmente, sabe, estimulados a ter um diálogo direto, um diálogo limpo, um coração puro que promova de verdade, sabe, aquilo que o Senhor nos ensinou. E tem uma palavra de Tiago 1,26 que diz assim, ó: se nós nos consideramos pessoas de fé, pessoas religiosas, mas nós não refreamos a nossa língua, então nós estamos enganando a nós mesmos e de nada vale a nossa religião, ou seja, de nada vale a nossa fé, porque o controle da língua é uma evidência genuína da nossa fé. Ela é a nossa evidência mais pura. E eu declaro agora, eu quero declarar algumas palavras sobre a sua vida. Eu declaro que a sua influência responsável e edificante, ela gera crescimento e entendimento das pessoas sobre o uso da língua. Eu declaro que você é um portador e um proclamador da unidade da paz entre os irmãos. E como diz Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Queridos, muito obrigado por esse tempo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o nosso próximo devocional.